Culto de doutrina. Salvação, ato da misericórdia de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. Um dos pontos calvinista trata da salvação como sendo um ato incondicional da soberana vontade de Deus. Para a maioria dos reformados, o principal e o mais distinto artigo do credo é a soberania de Deus. Soberania significa governo, e a soberania de Deus significa que Deus governa sua criação com absoluto poder e autoridade. Ele determina o que vai acontecer, e acontece. Deus não fica alarmado, frustrado ou derrotado pelas circunstâncias, pelo pecado ou pela rebeldia de suas criaturas. Bíblia de Estudo de Genebra. Se dependesse de nós estaríamos perdidos, pois o homem é incapaz de reconhecer por si só que é um pecador perdido, morto em delitos e pecados, necessitando da iniciativa do Deus de graça e misericórdia para salvar. Não merecemos o perdão de Deus, todos nós fomos nivelados debaixo do pecado. Romanos 6:22-23. Tão somente por isso que Paulo diz em Romanos 9:16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Efésios 2:1-4. A teologia universalista tem outra proposta no tocante à salvação do pecador. No final todos serão salvos, ou por meio de boas obras, penitências, no dogma do purgatório ensinado pela Igreja Católica Romana. Johann Tetzel, um alemão católico romano, frade dominicano e pregador, ficou conhecido pela concessão de indulgências em troca de dinheiro, o que permite a remissão de pena temporal devida ao pecado, a culpa do que foi perdoado, uma posição fortemente contestada por Martinho Lutero. Lutero começou a pregar abertamente contra ele, e foi inspirado a escrever sua famosa 95 Teses, em parte, devido a ações de Tetzel, no qual ele afirma, tese 27. Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça, a intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Wikipédia, a enciclopédia livre. Até mesmo a doutrina da reencarnação pregada pelo Espiritismo. Sendo assim aceito, o sacrifício de Cristo no Calvário tornar-se-ia inviável e serve apenas como um fato histórico. Efésios 2:5-10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. A morte espiritual atingiu toda a raça humana por causa da desobediência de um só homem. 1 aos Coríntios 15:21, Romanos 5:12, 6:23. Deus fez do primeiro homem o representante de toda a sua plenitude, exatamente do mesmo modo como faria de Cristo o representante de todos os eleitos de Deus. Romanos 15:14-19, conforme 8:29-30, 9:22-26. Em ambos os casos, o representante envolveu aqueles a quem representou nos resultados de sua ação pessoal, quer para o bem, no caso de Cristo, quer para o mal, no caso de Adão.
Esse arranjo divinamente estabelecido, pelo qual Adão determinou o destino de seus descendentes, tem sido chamado de a aliança das obras, ainda que essa frase não ocorra nas Escrituras. Bíblia de Estudo de Genebra. Portanto, a eleição como a reprovação são atos da justiça soberana do Criador. Eleger significa selecionar ou escolher. De acordo com a Bíblia, antes da criação, Deus selecionou, dentre os da raça humana, aqueles que seriam redimidos, justificados, santificados e glorificados em Jesus Cristo. Romanos 8, 28 a 39, Efésios 1, 3 a 14, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, 2 Timóteo 1, 9 e 10. A escolha divina é uma expressão da graça livre e soberana de Deus. Não é merecida por coisa alguma por parte daqueles que são escolhidos. Deus não deve aos pecadores nenhuma espécie de misericórdia, pois eles só merecem condenação. Por isso, é maravilhoso que Ele escolhesse salvar qualquer um entre nós. Bíblia de Estudo de Genebra. A maioria das igrejas evangélicas de doutrina arminiana tem uma visão diferente no tocante à salvação do homem. Natureza da graça. Arminianos acreditam que através da graça de Deus, é restaurado o livre-arbítrio concernente à salvação de toda a humanidade, e que cada indivíduo, portanto, é capaz de aceitar o chamado do Evangelho através da fé ou resistir a ele através da incredulidade. Creem em Deus como Criador e Senhor, porém quanto à questão da eleição, são contrários à escolha e preterência. O homem nesse caso é um coparticipante aceitando a oferta ou rejeitando-a. Dessa maneira pode resistir à soberana escolha, ou a não ser salvo. Obviamente, sendo assim, a graça não é irresistível. A essa questão a humanidade tem, em todos os tempos e lugares, dado a resposta de que o homem não pode subsistir diante de Deus e nem morar em sua presença. Ninguém há que possa dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Provérbios 29, todos sentem-se sujos, e todos reconhecem, se não nos outros, pelo menos em si mesmos, que não são como deveria ser. O pecador endurecido tem momentos nos quais é dominado pela agitação e pela falta de descanso, e o sentimento de autojustiça continua, no mais íntimo de seu ser, esperando que Deus passe por alto sua carência e aceite a intenção de boas obras. De fato, há muitos que tentam banir esses pensamentos de sua mente e orientar sua vida pelo pensamento de que não existe Deus, nem mandamento. Eles enganam a si mesmos dizendo que não há Deus, Salmo 14:1, que ele não se importa com os pecados do homem e que até mesmo o mal é bom aos seus olhos, Malaquias 2:17, que ele não se lembra do mal e nem pode vê-lo, Salmo 10:11, 94:7, ou ainda que, sendo amor perfeito, Deus não punirá o erro, Salmo 10:14. Mas onde quer que haja a exigência da lei moral e o ideal ético mantenha sua nobreza, não pode haver dúvidas que Deus punirá o mal. Deus é amor, mas essa gloriosa confissão só é feita com a devida propriedade quando o amor divino é entendido como sendo um amor santo e em perfeita harmonia com sua justiça. Só há lugar para a graça de Deus onde sua justiça estiver plenamente estabelecida.
Teologia Sistemática de Herman Bavinck, capítulo 14, O Pacto da Graça. Página 287. Mas a graça do Senhor é irresistível, sim. Assim como na sistematização calvinista, os chamados 5 pontos calvinista que tratam das doutrinas da graça, que são: 1. Depravação total, 2. Eleição incondicional, expiação limitada, 4. Graça irresistível, 5. Perseverança dos santos. Como estou trabalhando sobre a salvação como um ato da misericórdia de Deus, faço lembrar que o item 4, graça irresistível, em última análise, como os editores da Bíblia de Estudo de Genebra retratam, abandonados em nós mesmos, nós resistimos à graça de Deus. Mas, quando Deus age em nosso coração, regenerando-nos e criando uma vontade renovada, então, o que era antes indesejável torna-se altamente desejável, e voltamo-nos para Jesus da mesma forma que fugimos dele. Pecadores arruinados resistem à graça de Deus, mas a sua graça regeneradora é efetiva. Ela supera o pecado e realiza os desígnios de Deus. Todos igualmente estávamos perdidos, mas aprouve a Deus salvar alguns pela pregação do Evangelho da graça misericordiosa. Mesmo assim, não dá o direito a quem quer que seja de sequer dizer que está salvo e o outro não. Cada um procure desenvolver, efetuar, a sua salvação da melhor maneira possível. Filipenses 2:12, Atos 13:48, 2 Timóteo 1:9, 1 de Pedro 1:2. Reverendo Elon Torres Almeida. 30 de maio de 2018.